Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Acorda Vascaíno dessa quarta-feira, dia que o Vasco entra em campo pela Copa do Brasil, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, Vasco e Nova Iguaçu, segunda rodada dessa competição, uma partida que vale para a classificação se o Vasco passar. R$ 1.800.000 é muita grana e o Vasco tem a possibilidade até de chegar à terceira fase e avançar na competição, a Copa do Brasil, que o Vasco só venceu uma vez em 2011. Mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal Ave Mais, é muito importante, já passamos de 84 mil inscritos, a gente quer chegar até o final do ano a 100 mil inscritos aqui também no canal Ave Mais. E como a gente pode fazer isso? Com a sua ajuda. Você primeiro tem que ver se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione o sino das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo ou uma live, você vai receber a notificação. E é sempre muito importante você deixar o like e compartilhar. Avisar a rapaziada através das suas redes sociais, dos seus grupos de Vasco. Copia o link e joga lá para a rapaziada poder assistir nossos vídeos e nossas lives. Joga lá, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o canal Ave Mais e o Acorda Vascaíno dessa quarta-feira, dia em que o Vasco entra em campo, é comigo, Emerson Rocha, aqui para bater um papo com você. Logicamente que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no Bom Dia Gigante, vou falar muito sobre essa partida de logo mais entre Vasco e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Isso vai ser a informação principal, o provável time do Vasco, jogadores que possam voltar, jogadores que possam reforçar o time, até mudanças na própria escalação do técnico Fábio Carille que deve acontecer para essa partida. A gente vai bater um papo lá no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos, o canal principal da plataforma, onde você vai poder assistir em live, 10 horas da manhã. Estarei ao vivo batendo um papo com a rapaziada lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui nesse Acorda Vascaíno, eu vou bater um papo com você que está aí do outro lado, de uma forma bem tranquila e ao mesmo tempo preocupado. Por que eu estou preocupado? Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou falar sobre sentimento. Por que eu quero falar sobre isso? Porque ontem, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, teve um dos maiores blocos de clubes que tem, não só aqui em Nova Friburgo, mas no estado como um todo. O Bloco Gigante da Serra. E olha, estava lotado, muita gente, crianças, jovens, adultos, idosos, todos atrás do bloco. E foi um bloco bem legal, com uma preparação anterior, o pessoal que pôde comprar o abadá, teve lá até a presença do DJ Creu, grande vascaíno, teve aqui em Nova Friburgo também para acompanhar, meu parceiro Saulo Emerick, também grande DJ aqui de Nova Friburgo, para fazer uma festa legal, para o pessoal poder se confraternizar, e depois, a partir das 3h30 da tarde, foi a preparação, e às 18 horas saiu o bloco da Avenida Alberto Braune, foi até o final da avenida, com uma comemoração, o pessoal seguindo o bloco, e foi uma festa muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu tive conversando com muitos vascaínos, que eu fui com a camisa do canal, e muita gente me parou para conversar, para falar um pouquinho do Vasco, e o sentimento de todo mundo é muita preocupação e até de certa maneira tristeza com o que vem acontecendo no Vasco. E olha, eu fico um pouco espantado e preocupado, porque no começo de temporada eu acho que o sentimento melhor que seria era de pelo menos ter esperança e expectativa que alguma coisa poderia acontecer e possa até melhorar o seu time. O Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca, mas a gente sabe que sábado vai ser uma missão muito complicada para o Vasco conseguir fazer uma vitória de 2 gols de diferença para chegar ainda à decisão do Campeonato Estadual. E tem hoje esse jogo pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Logicamente que o Vasco não está com medo do Nova Iguaçu, mas está preocupado com o que vem acontecendo, e até porque nos últimos 4 jogos contra o Nova Iguaçu o Vasco não venceu. São 2 derrotas e 2 empates. Então o torcedor do Vasco fica preocupado. E que eu quero falar sobre sentimento de preocupação e também um pouco de tristeza por parte do torcedor vascaíno. E aí, eu não quero aqui colocar culpa em A, B, C ou D. É só uma questão de visão do retrato do momento. O torcedor do Vasco criou uma grande expectativa quando foi anunciada a Vasco da Gama SAF. Quando foi anunciada, foi a votação do sócio, teve já um parceiro para poder fazer a aquisição, muita coisa foi dita, com
bolsos cheios, né? Pelo menos por parte do ex-VP do Vasco, Carlos Osório. Até mesmo o próprio Josh Wander falou aqui que seria a última vez que o Vasco jogaria contra o Flamengo no nível de financeiro, né? E não foi o que aconteceu. Enfim, muita coisa que foi dita por todos os dirigentes do Vasco, dos dirigentes da empresa americana, e a coisa acabou não acontecendo. Mais uma vez, independente de atual gestão, a gestão anterior, não quero entrar nesse detalhe. Só que o torcedor do Vasco criou uma expectativa muito grande que pudesse voltar. E começou a acontecer, né? O Vasco buscando jogadores, contratando jogadores. Por exemplo, trouxe o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro até então. Trouxe jogadores do Corinthians, do São Paulo, tirou o Ajair do Atlético Mineiro, trouxe outros atletas, enfim, trouxe atletas do mercado sul-americano que estavam se destacando, o caso do Capasso, do Orediano, do Puma Rodrigues. E as coisas foram daquela maneira meio que o torcedor, caramba, o Vasco está comprando jogador, há quanto tempo que a gente não via isso? E o Vasco foi ao mercado, começou a contratar, e o primeiro ano de Vasco da Gama SAF, depois daquela Série B de 2022, não foi tão bom assim. O Vasco até chegou às semifinais do Campeonato Estadual, na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo ABC naquela ocasião, e no Campeonato Brasileiro, olha, suou para permanecer na Série A. Ficou na última rodada, graças até mesmo ao trabalho do pessoal que veio com Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, e basicamente por conta das contratações da segunda janela, que vieram, por exemplo, jogadores como Payet, Medel, o próprio Paulinho, Verratti, jogadores importantes naquela ocasião que fizeram o Vasco permanecer na Série A naquela ocasião. E o torcedor do Vasco ficou pé da vida com tudo que aconteceu, e aí foi buscar queremos mudanças, não dá mais para ficar com essa rapaziada que está aí dirigindo o futebol do Vasco, e aconteceu as mudanças. Mudou tudo, trouxeram Alexandre Matos, o novo executivo do Vasco, um cara que era tarimbado de ser campeão pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, por outros clubes, enfim, chegou aqui, contratou alguns jogadores até de certa maneira importantes, como por exemplo o Adson, o João Vitor, até mesmo o Hugo Moura, e as coisas também não aconteceram tão bem assim. O Vasco até iniciou o Campeonato Carioca razoavelmente bem, chegou à semifinal, acabou eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal. Foi na Copa do Brasil aos trancos e barrancos e conseguiu chegar à semifinal. Logicamente que depois da saída do próprio executivo, que teve problemas aí com o pessoal da imprensa, enfim, acabou deixando o barco. O Vasco, que aí depois, no meio do caminho, teve a mudança de diretoria, sai a 777 Partners, o pessoal do Pedrinho, que tinha vencido a última eleição, acaba assumindo a Vasco da Gama SAF, há uma mudança ali, a contratação do Álvaro Pacheco por ponte ainda da diretoria da 777, chegou o Pedrinho naquele momento ali para dirigir a Vasco da Gama SAF com um treinador que não escolheu, o treinador foi muito mal, já começou com uma goleada para o Flamengo, depois outros jogos também muito ruins, o Pedrinho acabou decidindo tirar o treinador e colocar o Rafael Paiva interinamente, que era o técnico do Sub-20. E ele começou a dar resultados importantes. Pedrinho até tentou fazer a contratação de outro técnico, acabou não acontecendo, mantiveram lá o próprio Rafael Paiva e ele deu resultado, pelo menos na Copa do Brasil, chegou à semifinal. No Campeonato Brasileiro, deu uma rateada ali na reta final, mas o Vasco até buscou uma vaga na Libertadores até um certo momento, depois a coisa não acabou acontecendo, mudanças no final da temporada e o Vasco até conseguiu uma vaga na Sul-Americana, sendo o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. E para esse ano, o torcedor do Vasco tinha uma expectativa até de melhorar também o time, que foi até razoavelmente bem em 2024, mas as coisas não começaram a acontecer tão bem assim, principalmente na questão de contratação. Chegou um executivo do futebol anterior, agora o Marcelo Santana, que fez um trabalho de recuperação na segunda janela, contratou apenas 2 jogadores que acabaram não rendendo, o caso de Max Domingues e também o Jean Davi, e para a janela de agora, algumas contratações foram feitas, outras saídas também foram feitas, caso, por exemplo, do jogador mais contestado no elenco, que era o Léo Pelé, foi para o Atlético Paranaense, o Vasco buscou vários zagueiros, mas nenhum com tarimba assim clara, esse aqui é titular absoluto, buscou atacante, chegaram agora na semifinal do Campeonato Estadual, na última semana de janela, caso do Lloyd, do próprio Benjamin Garré e do Nuno Moreira, mas ainda são jogadores que a gente não tem tanta expectativa de serem jogadores para chegarem aqui e arrebentarem. Podem ajudar? Claro que podem ajudar, e devem ajudar, mas não são jogadores de primeiro nível do futebol brasileiro e futebol mundial. Tomara que cheguem aqui e arrebentem e façam um bom campeonato. Mas quando você conversa com o torcedor do Vasco, depois de tudo que eu relatei aqui, o sentimento é de tristeza e preocupação com o Vasco. Você conversa com qualquer um, você que está do outro lado, com certeza o seu sentimento é muito parecido com o que eu estou falando agora. Se não for o seu, pelo menos de alguma pessoa que está do seu lado, de algum torcedor do Vasco que você conhece.
tá triste, tá amargurado, tá um pouco decepcionado. E aí, alguns ainda conseguem se segurar, e eu até entendo também, se segurar na pessoa do próprio Pedrinho, presidente do Vasco, que é um cara de boa índole, com certeza, conhece futebol, chegou ali para ser o presidente do Vasco ainda numa situação em que associativo era de menor, pelo menos de porcentagem na Vasco da Gama SAF, mas depois acabou tomando conta. E o Pedrinho tem aí com sua diretoria feito algumas ações, algumas polêmicas, outras nem tanto, mas o torcedor do Vasco fica preocupado com o que pode acontecer com a Vasco da Gama SAF nos próximos meses, nos próximos anos. Será que vamos ter um novo parceiro forte para poder voltar a ter um time bacana, para poder disputar os campeonatos, voltar a vencer títulos? Quando que o torcedor do Vasco vai poder voltar a sonhar em ganhar um título? Campeonato Carioca, Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Torcedor do Vasco, comece a pensar nessa situação do Vasco. Eu acho que é uma situação bem caótica, para não dizer outra coisa, mas será que é uma recuperação que possa ser feita nesse momento pelo que está sendo feito pelo associativo, ainda assim o parceiro? Será que isso apenas com o parceiro que o Vasco vai poder ter dinheiro e grana em pavimento legal para você fazer novos investimentos, investimentos maiores? Enfim, fica aqui a pergunta e, mais uma vez, falar sobre sentimento. O torcedor do Vasco hoje ainda está muito amargurado, muito triste e muito preocupado com o que pode acontecer com o Vasco nesses próximos dias e próximos meses. Ontem saiu uma matéria no ge.com sobre a questão da dívida do Vasco com os jogadores atuais do elenco. O Vasco, à noite, soltou uma nota oficial, e aí você percebe que na própria nota oficial há um pouco de amargura, até mesmo da direção, quando faz uma resposta dizendo que o torcedor do Vasco tem que ficar de olho apenas nos canais oficiais do clube. Não é bem assim. A gente sabe que jornalismo não se faz apenas com notas oficiais da assessoria de comunicação do Vasco. O jornalismo que é feito aqui no canal TS Vascaínos, em outras plataformas e em outras mídias, também tem que ser levado em consideração, porque tem muita gente séria que trabalha com jornalismo. Eu sei que o torcedor do Vasco fica um pouco de pé atrás relacionado a algumas mídias, alguns canais, sem problema nenhum. Mas não é assim que é feito o jornalismo. O jornalismo não é feito apenas de assessoria de comunicação. Se fosse assim, não existiria nenhum tipo de mídia, a gente ficaria só aqui esperando a nota oficial do Vasco, e o Vasco tem que se comunicar melhor. Tem que se comunicar melhor com o seu torcedor, tem que se comunicar melhor com o mercado, tem que se comunicar melhor com os outros clubes e até mesmo com as federações e confederações, para você ter um time melhor, um time com mais credibilidade e, com certeza, apagar um pouco dessa questão do sentimento atual de boa parte do torcedor, de tristeza e de preocupação. É isso que eu quero bater nessa tecla desse Acorda Vascaíno para o torcedor do Vasco. Lógico que ainda está com tudo isso que aconteceu nos últimos meses, últimos dias, últimos anos, e o torcedor do Vasco parece estar um pouco sem esperança. Tomara que essa esperança comece a vir a partir de hoje, numa classificação bacana na Copa do Brasil, e quem sabe não ganhe confiança até para o sábado o Vasco fazer uma missão difícil, mas não impossível: vencer o nosso rival por 2 gols de diferença e conseguir uma classificação para a final do Campeonato Carioca. É muito pouco ainda para um clube de regatas Vasco da Gama, mas eu acredito que, passando de fase na Copa do Brasil, ganhando o Flamengo no sábado por 2 gols de diferença, o torcedor volta a ter um pouco de esperança, um pouco de expectativa, e o sentimento, que eu disse aqui, começa um pouco a mudar. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco eu espero você lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos, às 10 horas, ao vivo, com muita informação. Tamo junto, grande abraço, se inscreva no canal aqui no Ave Mais, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, sentimento não pode parar. Valeu, um abraço, fui!